Paz e graça, paz e graça, paz e graça a todos, nosso amado fiel telespectador. O podcast está no ar, como de sempre. Temos nosso bem amado, nosso convidado, Josué Mariano, ele que vai falar sobre a diferença que existe entre o reino espiritual e o reino físico. Então fique ligado, você é o nosso convidado, fique ligado, fique ligado. Fique ligado, fique mesmo desde o primeiro minuto até o último minuto para acompanhar o melhor que existe desse programa. Antes, quero deixar um conselho, palavra de reflexão, para você refletir. Amado, o reino dos céus não é sobre cargo, não é sobre funções, é sobre Jesus. Então, não adianta houver aqueles atritos. Se você acha que o outro é falso, você é verdadeiro, não lute para desmascarar o outro. Lute para convencer as pessoas que o teu e aquilo que você carrega e o teu Cristo é verdadeiro. Sem delongas, nós vamos saudar, dar boas-vindas ao nosso bem amado, paz e graça, homem de Deus. Paz e graça, mais uma vez, Como? amado Ângelo. Como estás, meu caríssimo irmão? Desde já seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Ok. Graças a Deus estou bem. Pela graça do nosso Senhor Jesus Amém. Cristo, estou a gozar de uma plena saúde e está tudo nos conforme. Amém, amém. Nosso amado irmão Josué Mariano, certo, né? Pode falar para nós quem é o seu homem de Deus? Se calhar muitos estão a ver quem é essa pessoa. Qual é a sua descendência? Onde é que ele é? Qual é o ministério? O que é que ele faz? Quem é ele? Queremos conhecer. Tal como nós, eu conheço, porque é meu irmão, meu amigo. Então, eu sei que os irmãos querem conhecer. Esteja à vontade. Apresenta-se para essa câmera. Esteja à vontade. Quem é, irmão Josué Mariano? Exato. Josué Mariano é o meu nome. Sou servo do Senhor como... pronto, né, como essência que eu carrego, né? Sou servo do Senhor. Para além de servo, sou escritor. Sou estudante universitário e também navego, como o amado aqui havia reiterado. Estou a fazer direito. Pode ser encostar no microfone para facilitar o processo. Para nos ouvirmos melhor. Exato. Estou a fazer direito empresarial, por esse motivo aqui. Estou assim relacionado à advocacia, tal como o amado aqui havia mencionado. E pronto, vivo no Golfo 2 nesse exato momento. Tenho servido, né, no ministério Vivendo Sobrenatural em Cristo, aonde lá é a minha paternidade. Pronto, estamos aqui mais uma vez para falar sobre a diferença entre o reino espiritual e o reino físico da terra, visto que é uma confusão enorme para muitas pessoas ainda nesse presente momento. E pronto, estamos aqui para dar o meu contributo. Ok. Quanto à tua apresentação, eu gostei porque, sem antes falar, o Espírito já testificou. Amém. E isso é muito bom. É bom. Homem de Deus, vamos logo no tema. A diferença que existe entre o reino físico e o reino espiritual. O que tens para nos trazer nessa tarde sobre esse tema? Nos falar um pouquinho, podemos já começar a definir o que é o reino físico, o que é o reino espiritual. Esteja à vontade. Desde já esteja mesmo à vontade. Okay. Antes mesmo de a gente ter que entrar para esse tema, que é a diferença entre o reino espiritual e o reino físico da terra, é preciso de antemão nós compreendermos sobre como é que está caracterizado cada reino, tal como o amado reiterou daqui. É preciso saber definir um ao outro para sabermos qual é a diferença nesse caso. E etimologicamente falando, o reino espiritual, separando aqui as palavras, o espiritual, isso do hebraico, que significa spiritualis, que quer dizer espiritual, né? E o reino, isso quer dizer que, isso traduzindo já para o português nesse caso, a estrutura de poder dirigida por leis e princípios. Exato. O reino espiritual não é nada mais, nada menos do que uma dimensão, ou um mundo que temos como origem ou lugar de fabricação de todas as coisas. Eu penso que é isso. Ou seja, é isso que
podemos definir, está aqui a definir o reino espiritual nesse caso. E pronto, antes mesmo da galáxia, antes mesmo da cosmovisão científica, de qualquer outro tipo de astro vier a existir, o reino espiritual sempre e sempre existiu. É a partir deste reino que foram criadas todas as coisas. Nada existente no reino físico da Terra veio a existir, sem que antes no reino espiritual existia. Por essa razão é que nós estamos a nos deparar com muitas situações inexplicáveis. Mortes, acontecimentos, tragédias, que nós não conseguimos encontrar uma resposta do que causou aquele acontecimento. Inclusive, nós encontramos situações em que na qual a pessoa dormiu e já não acordou. E se não há um fenômeno que explica isso, nós ficamos sem saber o que aconteceu de concreto e acabamos simplesmente por lamentar, né, pela perca. E pronto, o reino espiritual é isso. Se olharmos para a questão tricotômica daquilo que é o ser humano, nós vamos compreender que nós somos um espírito que tem uma alma e que possui um corpo. O espírito do homem, tal como todos nós sabemos, não posso dizer matéria, porque a matéria pressupõe um corpo. É a pessoa ou o ser que nos permite entrar em contato com o reino espiritual, perdão. E o corpo do homem é o que nos permite entrar em contato com a natureza. Ou seja, a nossa verdadeira essência por si só, ela é mais espiritual do que carnal. Nós somos espíritos e não carnes. Só que, por uma questão de princípios, por homem ser feito de matéria, que é o corpo, isso que por sua vez pode nos permitir entrar em contato com a natureza. Por essa razão é que nós somos um ser tricotômicos. A alma, por sua vez, ela nos permite entrar em contato com o reino mental. Exato. Ela nos permite entrar em contato com o reino mental. Há muitas situações, inclusive de debates e não só, que as pessoas ficam levantando determinados assuntos, mas que por sua vez não compreendem essa realidade. Não compreendem essa realidade. Nós somos espíritos que têm uma alma e que possuem um corpo. Eu penso que a diferença, por exemplo, nós somos, essa é a nossa verdadeira essência. Certo. Essa é a nossa verdadeira essência. Se olharmos biblicamente falando, no processo da criação do homem, nós vamos nos reparar com determinados acontecimentos em que na qual o homem primeiro foi criado, depois foi feito, depois foi formado. Na criação, a Bíblia nos diz, Deus o criou, ou seja, macho e fêmea os criou. Isso em Gênesis. Macho e fêmea os criou. Aí estava a se referir sobre a criação do espírito do homem. Quando a Bíblia nos diz que Deus os fez imagem e semelhança, aí estava a dar o poder governamental ao homem para dominar e reinar sobre toda a terra. Okay. É como se ele fizesse alguém do tipo dele, como se desse a responsabilidade, ou seja, Deus reinava sobre os céus e homens sobre a terra. É como se ele fizesse alguém do tipo dele. Mas pronto, não vamos aprofundar muito. Não, mas até que está a ser bem explícito, né? Muito obrigado, muito obrigado. E quando nós nos deparamos na formação, é onde a Bíblia nos diz que do pó da terra fez o lodo e assoprou. Aquilo que já havia sido criado, espiritualmente falando, porque o pensamento é um espírito. Okay. O pensamento é um espírito. Quando Deus cria o homem, ao formar ele do pó da terra, não podia simplesmente falar. Ele tinha que assoprar no homem, para que aquilo que estava dentro como pensamento, que era um espírito, saísse de Deus e transitasse para o homem e se tornasse alma vivente. E é isso que muitos, na verdade, às vezes não compreendem, mas pronto, né? Tem trazido alguns debates, alguns assuntos que não têm muito nada a ver, porque a Bíblia por si só, ela não é um livro, como eu tenho dito, do Augusto Cury, não é um livro de Pepe Tela, não é um qualquer livro, é um livro espiritual na qual, se nós pegarmos para ler e aplicarmos na nossa vida, nós vamos obter resultados espirituais. A Bíblia é isso. Então, mais do que nós querermos interpretar ela de forma superficial, é preciso, antes, tal como a Bíblia nos ilustra isso aos Coríntios, que só sabe as coisas de Deus aquele que tem o Espírito de Deus. É preciso ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo para você ter o pleno entendimento
do que você está a ler e depois, por sua vez, você aplicar aquilo e obter resultados. Então, a grande diferença entre o reino espiritual e o reino físico da terra é que o reino espiritual não é determinado pelo tempo. O reino espiritual não... Desculpa, eu vou pedir que me encoste mais um pouquinho porque estou a te ouvir meio baixo. Exato. Agora sim está perfeito. Perfeito. O reino espiritual não é determinado pelo tempo. O reino espiritual não tem futuro, não tem passado, não tem presente. Espiritualmente falando, para quem conhece a espiritualidade, ele sabe isso pelo poder e a autoridade que nós temos em Cristo. O amado, se tiver essa consciência e querer navegar por esse nível de operação, tu podes pegar no teu passado e trazer para o presente. Isso acontece para quem conhece essas verdades, tal como a Bíblia nos ilustra em João 8,32, que é a verdade que nos liberta. O poder, o domínio que nós às vezes costumamos a nos referir em Deus, não está relacionado ao teu nível de oração, é sobre o conhecimento. Mais do que orar, você precisa conhecer. Por que tu estás a orar? Por isso é que na maior parte das vezes nós encontramos crentes que estão sem resultados, oram, mas não conseguem viver aquilo que eles pedem na oração. Por conta daquilo que é a falta de conhecimento sobre essas verdades espirituais. A grande diferença é essa. Quanto ao reino físico da Terra, né, que tal como a cosmovisão científica nos apresenta... Eu vou intervir um pouquinho, desculpa. Exato. Porque ficou uma questão, já estamos aí no reino físico, não é? Ficou uma questão aí no reino espiritual. Disseste uma coisa que me chamou muito a atenção, quero também que também chamou a atenção do nosso telespectador, auxílio ao nosso programa. Disseste que o reino espiritual não tem passado, nem presente, nem futuro, não é? Eu fiquei nessa cena do futuro, porque a Bíblia nos ilustra, né? Algumas pessoas dizem isso, que futuramente seremos condenados e a nossa alma será vá para o lago de fogo, conforme a Bíblia afirma. Então, sendo um reino espiritual, o amado acabou de falar que não tem futuro. Se futuro, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa de certo morrerá. Então, como é que fica? Queria que nos esclarecesse essa questão, né? O amado não deixa de estar certo, mas é aquilo. Por isso que eu estava te levando a diferença dos dois. Eu estava a falar sobre a Terra, ou o reino físico da Terra. Pelo menos, se eu terminasse, terias como compreender essa resposta aí. Porque, de acordo... esteja à vontade. Só não queria deixar passar assim sem eu aprender. Vou responder de forma mais clara. Ok, né? Exato. De acordo com o que eu estava a dizer, o reino espiritual ele não é caracterizado pelo tempo, não é determinado pelo futuro, nem pelo passado, nem tampouco até pelo presente. Ok. Exato. Por quê? O reino espiritual ele é determinado pela velocidade do pensamento do homem, pelo movimento espiritual, daquilo que é a nossa consciência. Ele é determinado por isso. Quanto mais tu fores ágil, quanto mais tu tiveres uma aceleração quanto àquilo que são os teus pensamentos, isso é espiritualmente falando, mas você terá como viver aquilo que noutra hora. Por exemplo, as coisas em Deus, deixar essa questão de lado para responder de forma mais clara numa outra fase. Por exemplo, né? As pessoas dizem que não, existem coisas em Deus que é determinado pelo tempo. Sim, nós estamos na natureza. Ok. Quando tu estás a se referir do tempo, é aqui onde entra a natureza. Por nós sermos homens, por nós sermos, seres humanos, nós vivemos em uma natureza, em um reino físico da Terra, nesse caso. E o reino físico da Terra é aquilo que, de acordo à teoria da existência, diz: tudo que existe ocupa espaço, tem limite de vida e é uma matéria-prima, ou seja, tem um corpo. Agora sim. Essa é a teoria da existência, de acordo com o que se vive, ou os seres que estão dentro da natureza. Ok. Essa é a teoria. Agora, espiritualmente falando, as coisas não funcionam dessa forma. Eu disse uma vez para alguém, isso de certa forma escandalizou a pessoa. Eu disse: o que você está à espera daqui a 10 anos pode se materializar em um dia. Só que nós estamos muito ligados ao tempo, que é o superficial, perdão.
Estás a perceber? Mas aquilo que você quer viver, por exemplo, o que é que muitas das vezes tem feito com que Deus não nos abençoe? Primeiro, é a falta de estruturação do nosso caráter, a falta de disciplina ou a falta de administração daquilo que nós precisamos de receber. Quando você não está capacitado para receber alguma coisa, Deus não tem como te conceder aquilo. Porque, de certa forma, é aquilo que eu costumo, às vezes, dizer, existem bênçãos que podem te matar. Isso é escândalo. Existem bênçãos que podem te matar. Quando você não está preparado para receber... É como, por exemplo, se você não tem uma carta de condução, você não sabe conduzir um carro e eu te der um, você vai morrer com aquilo. Produção, aponta isso. Exato, você vai morrer com aquilo, porque você não O meu produtor quer carro. Amado, faz uma carta. Está preparado. Exato. É preciso ter carta, é preciso estar preparado. Amém. Deus tem as suas responsabilidades. Nós, como seres humanos, também temos as nossas. Certo. Então, nós precisamos nos preparar para receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Você perceber? Então, quando você não está preparado, aquilo que Deus quer te dar, pode te matar. Certo. Pode te destruir completamente. Amém. Essa foi forte. Então, é nessa vertente que eu quero trazer aquilo que é a minha abordagem. Certo. A capacidade de administração daquilo que nós anseiamos alcançar em Deus determina muito a recepção daquilo que nós queremos. Amém. Quando você não está preparado, não tem como você não receber. Então, se você fazer um esforço, identificar aquilo que tem impedido, que de certa forma tem dificultado aquilo que você quer receber da parte de Deus, por exemplo, se você conseguir identificar que é a tua forma de se comportar, que é a tua forma de agir, a tua forma de falar, que é o teu caráter por si só, a falta de disciplina, porque nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, isso está em Hebreus, que a falta de disciplina anula as bênçãos de Deus. Então, quando você... não vamos entrar para um campo muito... Queria falar algo mais organizado. Okay. Mas pronto. Então, quando você não está preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar, de certa forma, aquilo pode destruir completamente a tua vida. Então, mas quando você identifica os erros, quando você identifica esses mesmos impedimentos e você luta para mudar ou para superar esses impedimentos, aquilo que estava para fazer 10 anos pode fazer um mês. Aquilo que estava para fazer 10, 20 anos pode fazer um dia. Porque o segredo da recepção em Deus está na capacidade de administração. Amém. Quando você consegue administrar aquilo que Deus tem para te dar, então aquilo se torna moleza te conceder. Não tem um outro segredo. Biblicamente falando, não tem outro segredo. Não tem. Então, é basicamente isso. O Amado perguntou sobre essa questão de tempo, sobre essa questão de não haver futuro, de não haver aquilo que é nem presente, né? Nesse caso. Exato. De acordo com como está caracterizado o reino espiritual, o reino espiritual não nos apresenta de que existe um tempo. Isso, naturalmente falando, podemos deduzir que sim, perdão. Naturalmente falando, tem tempo para tudo. Existe, tal como nós temos as estações, as épocas, os climas e o tempo entre outros, existe tempo para tudo. Naturalmente falando. Espiritualmente falando, não. Espiritualmente falando, não. Sabes por que, perdão, que tem alguém uma vez perguntou por que Deus ainda assim permite muito sofrimento? Por que Deus aquilo que é? Ele é omnipresente, omnipotente e omnisciente. Ele é o todo-poderoso nesse caso. Mas, mesmo assim, ele permite muito sofrimento. Ele permite com que pessoas passem por situações difíceis, lastimáveis, entre outros. Isso não é da responsabilidade de Deus. Isso não é da responsabilidade de Deus. Eu estou a calcular aquilo que são as minhas palavras, porque se eu continuar, vamos entrar num tema muito profundo. Não, é isso que eu quiser, que é isso que nós queremos. Vamos entrar num tema muito profundo e posteriormente estaremos a sair do tema. Porque tá não, esteja à vontade, porque quando estamos a falar... A produção disse sai e depois entra. Porque, nós precisamos entender e estamos a entender muita coisa. Exato. Então, se limitares pode dificultar aquilo que é o meu e o entendimento dos outros concernente a esse tema. Esteja à vontade. Não tem que deixar nenhuma lacuna. Né? Certo, esteja à vontade. Exato. Então, fisicamente falando ou naturalmente falando, o tempo nos pressupõe isso. A existência
de alguma forma ou de outra, diz-nos que todo ser que habita dentro da natureza precisa ocupar um espaço, ter um limite de vida, ou seja, o que existiu um dia pode deixar de existir e, de certa forma, ocupará um corpo. É isso que a natureza nos propõe, nesse caso. É isso que a natureza nos oferece. Espiritualmente é diferente. Espiritualmente falando, nós só temos leis e princípios espirituais que nós temos que cumprir. Aquela questão que eu estava a falar sobre Deus permitir determinado sofrimento, aquela coisa toda. Deus, para além de amor, conforme as pessoas às vezes confundem, é justo. Existem coisas que nós vamos passar que de certa forma será muito difícil superar. Não é porque Deus precisa intervir. As tuas ações, a tua forma de agir pode se dar o caso de que te levou a viver aquilo. Por isso é que nós temos o livre-arbítrio. Então, não é da responsabilidade de Deus te levar a aceitar Ele como Senhor, te levar a aceitar Jesus como Senhor e Salvador dele. Não é da responsabilidade de Deus. Tal como em João 1,12, né? Não é. É você, de acordo com a tua livre e espontânea vontade, querer aceitá-lo e receber na sua vida. E só depois você vai viver aquilo que nos foi dado como herança. Porque a Bíblia fala que nós fomos feitos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, há uma herança que nos foi dada na qualidade como filho. E só vai viver se você aceitar, ou se você se tornar filho. É basicamente isso. Aquela questão de que Deus tem permitido o sofrimento é mentira. Deus age de acordo com a disponibilidade de cada um. Por essa razão é que Ele nos deu a oportunidade de nos arrependermos, aceitar a Jesus e viver daquilo que Ele nos proporcionou. Muitos interpretam ou trazem essa teoria por não compreenderem o que é que foi feito na cruz. É uma questão muito simples. O que é que foi feito de concreto na cruz? É isso que as pessoas deviam se perguntar. Porque as pessoas sabem que Jesus morreu e pronto, acabou. Ok. Mas não é simplesmente isso. Jesus nos proporcionou determinadas coisas. Isso no madeiro, em Golgota. Você só ajudar a usar... Exato. Isso em Golgota. Nos proporcionou determinadas coisas. A Bíblia fala isso em Isaías 53:4. Que verdadeiramente Ele morreu por nós. Levou consigo todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. E que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Biblicamente falando, essa passagem está nos dizer, ou está nos trazer uma interpretação de que a saúde, para todos aqueles que buscam a Deus, deve ser uma evidência. Deve ser uma realidade. É aqui onde muitos depois começam a levantar aquela questão de que não. Será que é normal um cristão viver doente? Eu digo que não. Porque a saúde nos foi proporcionada. E todo e qualquer tipo de doença, biblicamente falando, é considerado como um espírito de enfermidade. O que é um espírito de enfermidade? São espíritos que estão relacionados a uma fonte de poder satânica. Ou que trabalham diretamente com o diabo. Se é um espírito de enfermidade, é um demônio. E você pode, se você tiver a padecer de uma doença, tu tens, não é que estás endemoniado, tens um demônio apenas. Existem níveis de possessão. Então, tu tens um demônio, que é um espírito de enfermidade, que está a causar aquela doença e que está a tornar o teu corpo vulnerável. Basicamente, é isso. Só que as pessoas, como estão ligadas ao superficial, querem recorrer à medicina convencional, à medicina tradicional. Porque hoje, se você falar, existe um homem de Deus na qual pode impor as mãos dele sobre a tua cabeça, se você ser curado, vão falar isso é bruxaria. Mas quando estão doentes, vão recorrer àqueles papais que fazem tratamento. Estás a ver? É como se você dissesse que não existe homem de Deus nenhum. Todos esses são falsos, todos esses são mentirosos, são bandidos. E você quer elevar o ego da bruxaria. Isso é algo que as pessoas normalmente costumam fazer. Isso não é o mais certo. Não é o mais certo. Mas não fugindo daquilo que é o nosso tema. Estávamos a falar sobre a diferença do tempo, né? Ok. Estamos a falar já para entrarmos no reino físico. Ok, exato. Estávamos a falar sobre o tempo, o espaço que existe no reino físico. Fisicamente falando, de acordo com a lei da existência, tal como havia reiterado, é que no reino físico da Terra é preciso haver uma matéria-prima para que você entre em contato com esse reino. É preciso de um corpo. Aquela revelação, por exemplo, isso discute-se muito nas igrejas,
de que Jesus é Deus, de que Jesus é para pronto. Jesus é Deus. Eu não sei se estou a falar com alguém que crê também nisso. Amém. Porque pode parecer ser escândalo. Não. É Deus. Jesus é Deus. Não é que Jesus é outra pessoa e Deus também é outra pessoa. Jesus é Deus. Você percebe? Estamos no assunto. Estamos ligados. Exato. Não, cientificamente falando, não. As pessoas levantam aquela teoria de que existe uma trindade por conta disso. Mas Jesus é Deus. De acordo com os princípios, por exemplo, que Deus estabeleceu, Deus é o maior cumpridor desses princípios. Se Deus quebra um princípio para agradar simplesmente o homem, Deus estaria a ser injusto. Deus não estaria a ser justo. E nós sabemos que Deus é a própria justiça. Então, para que, de acordo às Escrituras, precisava-se de um homem que morresse pelos pecados da humanidade. Mas esse homem tinha que ser justo e santo. Só que, fisicamente falando, não havia nenhum. E, tal como nós conhecemos, só existe um ser altíssimo, santo, irrepreensível e inculpável, que é o Todo-Poderoso. E, de acordo à sua omnipresença, porque Deus não é omnipresente por estar em todos os lugares. Ele é omnipresente porque pode estar em um lugar 3 vezes. Isso não é escândalo. Não, sinceramente. Exato. É muito estudo. Tal como aconteceu isso no momento em que João Batista batizava Jesus. A Bíblia fala que desceu uma pomba como representação do Espírito Santo sobre ele. E uma voz saiu do céu, dizendo: esse é o meu filho em que eu me comprazo. Deus se apresentou naquele lugar 3 vezes. Mas pronto, não vamos aprofundar. Não, já estamos aí, esteja à vontade, como queira. Deus se apresentou. Mas a produção, acho que o meu produtor... Exato. Deus se apresentou naquele lugar 3 vezes por conta daquilo que é a sua omnipresença. E, de acordo com os princípios que ele estabeleceu, quer seja espiritual como no reino físico da terra, ele não podia nem sequer quebrar um princípio para que o homem fosse justificado de forma legal. O homem fosse vivificado. Porque se fosse para vivificar, nós sabemos que Deus é omnipotente. Aquele era só dizer um haja. E o homem logo podia ser vivificado. Porque de acordo com o que aconteceu no Éden, por conta da queda do homem no jardim, o homem morre espiritualmente e precisava de uma vivificação. Deus podia fazer isso no estalar de dedos. Mas há princípios que têm que ser cumpridos. Por essa razão é que ele se fez homem. Já que ele não pode se apresentar, isso de acordo às Escrituras, a primeira vez que Deus tentou se apresentar, porque Moisés havia clamado, enquanto foi para o monte, clamou com que Deus se apresentasse, tal como ele é. A Bíblia fala que as montanhas estremeceram. A essência de Deus, ao se apresentar aos olhos nus diante dos homens, pode destruir a humanidade por completo. É tão, mas tão poderosa, para além de gloriosa, é tão e tão poderosa, que a nossa essência como homem não pode e nunca vai suportar a tamanha glória que Deus carrega. Nunca. Então, Deus tinha que se fazer homem para descer. Primeiro, tinha que se fazer homem. Porque o que está relacionado com o pecado é a carne. Deus tinha que se fazer homem. Tomar o nosso lugar, tal como aconteceu no momento em que foi ter com Pilatos. Tomar o nosso lugar, ele tinha que tomar as nossas culpas. Se fazer de culpado. Para que os nossos pecados morressem nele. Só depois dele morrer pelos nossos pecados, isso de acordo... Porque houve muito processo. Antes da morte, teve alguns benefícios. Depois da morte, teve outros benefícios. Não vamos falar de todos, porque são muitos. Mas, biblicamente falando, não é normal um cristão viver doente. Não é normal. Todo cristão que vive doente, para além de ter falta de conhecimento, tem problema espiritual. O que é que acontece? É isso que às vezes tem combatido muito Fica mais doente, produtor. Exato. Aquilo que tem combatido muito a espiritualidade é essa questão da cosmovisão científica. A maior parte dos pregadores, e não só, recorrem à teologia, à filosofia, se tornam apologetas, entre outros, para estar aí a defender o cristianismo, mas
aquilo é superficial. O que determina, o que vai determinar o teu contributo em Deus não é o teu certificado que você vai ganhar no curso de teologia. Não é isso. Aquilo é só um título que, humanamente falando, você vai ser reconhecido como um teólogo. Mas para Deus aquilo não é absolutamente nada. Por essa razão é que Deus não precisa da tua capacidade, Deus não precisa das tuas habilitações, nem tampouco do teu grau acadêmico para te usar. Deus não precisa disso. É inútil para Deus. Ele só precisa de pessoas que têm um coração quebrantado e contrito. Pessoas que se arrependeram de verdade e que aceitaram a Jesus como seu único Senhor e Salvador e que têm um desejo insaciável de buscar e fazer a obra. E que Deus vai te usar tremendamente. Não é só isso, atenção. Tem outras coisas que se precisam fazer para além disso. Mas esses são os princípios primitivos, né, para você ser usado por Deus. Mas, na verdade, é isso. Não é normal um cristão viver doente. Não é normal. Se tem alguém, supostamente, que está nos assistir a essa hora, só pode falar mesmo para que eu sinceramente a normalizar este tipo de coisa aí que é cristão, irmão, não recorra novamente à medicina. Porque nós sabemos que a cura não reside nos comprimidos ou nos remédios. A cura não reside lá. Aquilo são... o irmão conhece suplemento que normalmente as pessoas usam para poder ir para o ginásio e ter um corpo assim mais desenvolvido. Exato. Aquilo é como se pegassem em legumes, frutas, carne, ovo, leite, entre outros, todos esses elementos, triturassem e transformassem em pó. Basicamente, esse é o suplemento. Do mesmo jeito acontece com os comprimidos. Só que eles acrescentam mais algumas coisas. Tem muitos elementos químicos que eles implementam nos comprimidos para trazer um retorno de que a pessoa venha a ser saudável ou como é que é. Mas a cura não reside nos comprimidos. A cura vem diretamente da parte de Deus. A cura divina vem diretamente da parte de Deus. Nem o próprio diabo pode te curar. Quem um dia foi para as casas escuras à procura de cura, isso é mentira. Nem o próprio diabo. Nem o próprio diabo pode. O diabo não tem cura. O diabo não tem. Porque espiritualmente falando, nós só podemos dar aquilo que nós temos. Quando nós entramos naquela questão da imposição das mãos, por exemplo, existem pessoas que anseiam ser usadas por Deus, mas que por sua vez estão a ver que está a durar muito tempo e Deus não está a lhe usar. Existe aquela questão que nós chamamos da consagração, da compartilha de dons. Não sei se o mano também compreende essa coisa. Sim. Exato. Aquilo que eu carrego como dom, eu posso compartilhar contigo a partir da imposição das mãos. Eu posso pegar naquilo que eu tenho e compartilhar, mas existe um princípio que tem que ser cumprido. Eu nunca vou te dar aquilo que eu não tenho. O diabo não tem cura. Se você procurar as casas escuras, você vai ver que na maior parte das vezes, quando as pessoas vão à procura de riqueza, a pessoa que está a te conceder não tem riqueza, não tem valores monetários para mudar a tua vida. E espiritualmente falando, só se pode dar aquilo que você tem. Isso é um princípio espiritual. Só que na maior parte das vezes, o que é que acontece? Existem aquelas pessoas que sim, vão e conseguem obter aquilo que eles desejam, que vão à procura lá. Não é que eles te deram porque eles têm aquilo. Eles vendem de alguém. É preciso tirar de alguém para te dar. Por isso é que em alguns casos, aquilo é momentâneo. Você recebe e depois vai. Chega até a ter sentido. Não é sobre fazer sentido. Essa é a realidade. As verdades espirituais são absolutas. Amém. É como se você me perguntasse. Muito forte. É como se você me perguntasse. Vamos supor, olhando pelos meus resultados, você um dia quer e deseja se tornar como eu. Para você se tornar como eu, você precisa passar pelo mesmo processo que eu passei. Senão você nunca vai obter os mesmos resultados. Nesse caso, no sentido físico ou também no espiritual? No espiritual também. O que eu tenho como conhecimento, eu tenho que te passar. O que eu tenho como experiência, tenho que te transmitir. O que eu tenho como princípios, o que eu tenho como disciplina, o que eu tenho, tudo quanto eu carrego,
eu preciso te transmitir ao longo do tempo. E um dia você vier a se tornar o que eu sou. Mas antes, você vai passar pelo que eu passei. Exato. Você vai passar pelo que eu passei. É impossível. De fato. Você querer chegar, por exemplo, vamos supor, a um determinado lugar e você não querer passar pelo caminho que te leva àquele lugar. Isso não existe em nenhuma parte do mundo. Não existe. Então, é basicamente isso. As verdades espirituais são absolutas. Por essa razão, é que muitos não conseguem obter resultados. Porque acham que a religião, o cristianismo, é tudo sobre relatividade. O que ele achou não é o que eu acho. O que o fulano pregou, não concordo. Em alguns casos, sim. Não vou aqui trazer uma outra tese, mas em alguns casos, sim, porque a maior parte das pessoas pregam mesmo superficialmente. Foi lá, fez um curso de teologia, está aí a te pregar de acordo com o que ele aprendeu. Isso é extremamente complicado, né? Porque ele não vai te trazer a espiritualidade na sua verdadeira essência. Nem vai te explicar detalhadamente sobre como é que funciona. Porque ele está ligado ao superficial. É impossível alguém que não tem experiência te explicar o que é que acontece lá. E isso, homem de Deus, e isso muitas das vezes nota-se, e eu agora acabo por perceber, pela primeira vez, perceber o verdadeiro sentido. E são essas pessoas que têm uma pregação tão coerente, pregam bem, falam das boas coisas, e depois quando as pessoas saem dali, saem do mesmo jeito. Eu, no meu caso, também já aconteceu assim muita gente. Nós já fomos a atividade em que tinha homens de cartazes que pregaram a palavra, mas depois quando chegamos em casa, aquela palavra não houve efeito, porque foram muito no superficial, não é? Então era necessário, além do estudo, nesse caso, é necessário, segundo a narração do homem de Deus, é necessário, além do conhecimento científico, ter conhecimento espiritual, nos transmitir algo da espiritualidade. Agora, se não conhece a espiritualidade, como pode nos transmitir algo sobre a espiritualidade? Nunca teve experiência sobre a espiritualidade, estudou tanta teologia que até confronta todo mundo para ele estar errado porque não estudaram teologia. Como é que essa pessoa consegue nos transmitir alguma coisa espiritual? Esses são os verdadeiros, os apologetas, os defensores da fé, estás a perceber? Eles estão aí simplesmente com finalidade de rebater. Criam determinados assuntos, porque eles acham que não. Tem um nível de meditação muito alto. Tem um nível de leitura muito enorme. E por conta do conhecimento que eles vão adquirindo, acha que tem que debater tipo, a toda hora, a todo tempo, aquela coisa toda, mas que na maior parte das vezes eles entendem aquilo de forma superficial. Existem muita coisa dentro das Sagradas Escrituras que são mistérios profundos. Aquilo que está escondido dificilmente vai nos ser revelado tipo, do dia para a noite. É preciso ter comunhão. Por isso é que, só te dizer, por exemplo, sabias que o princípio da humanidade não começa em Gênesis? O Amado sabia disso? Não. Não sabia? Produção não sabia? Não. Exatamente. Estás a perceber? Não Acho começa. que o produtor sabia. Não, quero saber. Queremos sim saber. Esse é um outro mistério. Que na verdade as pessoas também não compreendem. Mas que na maior parte das vezes tentam trazer uma ilustração, isso relacionado àquilo que eles costumam pregar e pronto, né? Acaba de certa forma fazendo muita confusão, mas isso de acordo com a teologia. Faz sentido. De acordo com a teologia. A criação da humanidade não começa em Gênesis. Isso é muito forte. Não começa em Gênesis. Eu vou detalhar, só não tenho assim as passagens bíblicas, mas eu quero que o mano medita aí. Teria que me preparar bem para esse assunto e te mostrar a base bíblica. Não, nós vamos regressar aqui para falar desse assunto. Não tem problema. Produção, produtor, agenda aí. Temos esse assunto por aqui. Olha, abordarmos. Vamos só dar um trecho assim básico. Exato. Biblicamente falando, isso no livro de Ezequiel. Ezequiel vem relatando sobre Lúcifer, que sendo um querubim ungido, ele habitou sobre o jardim. Habitou no jardim diante de pedras preciosas, sardônio, jaspe, esmeralda, entre outros. Ele habitou salvaguardando o jardim, ou seja, ele tinha como responsabilidade guardar o jardim antes da criação do homem. Estamos em Ezequiel. Ezequiel, antes da criação do homem. Quando...
Olha, eu, tipo, medindo aqui a capacidade da atmosfera, eu estou a sentir que não há uma preparação para receber determinadas coisas. Não, pelo menos, olha, nós estamos preparados, olha, a produção, nós estamos preparados, só que existem coisas que criam um espanto no lado positivo dentro de nós, que uau, nós tínhamos evidência, mas não sabíamos que o meu produtor está sempre preparado para qualquer notícia, ele está sempre preparado. Então nós estamos preparados e creio que nossos telespectadores, nosso fiel acompanhante, nessas horas está sentado, mexendo no telefone, ouvir essa parte que o Amado vai acabar de explicar agora. Ele vai explicar. Amém. Obrigado. Amém. Tal como eu estava a falar, o princípio da humanidade, ela não começa em Gênesis. Se você reparar, o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo em Gênesis, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Há um ponto aí. Porém, a terra era sem forma e vazia. Não era a continuidade daquilo que estava escrito no primeiro. Certo. Repara, de acordo com a Bíblia, tal como eu estava a falar, Lúcifer foi colocado como querubim ungido para salvaguardar o jardim. Antes da criação do homem, o homem nem havia sido criado. Porque a mesma tarefa que foi dada ao Lúcifer é a mesma tarefa que depois foi dada ao homem. Ok. Para cultivar e guardar o jardim. Você percebe? Certo. Mas antes tinha lá alguém. Só que, quando Lúcifer desperta o seu egocentrismo em querer se tornar igual a Deus, por conta do sabor que sentiu ao comer a fruta do conhecimento do bem e do mal, porque antes do homem, Lúcifer também havia comido. Ok. Ninguém pode te explicar o sabor de alguma fruta sem provar. Sem provar. Eu não tenho, olha, eu me esqueci da minha Bíblia porque eu estava vindo uma reunião e prontos. Tive que mandar, por conta do peso, tive que mandar o meu irmão levar. Mas eu tinha que te trazer bases bíblicas para você compreender. Você percebe? Já agendou, a produção já agendou, me deram um sinal que agendamos para a segunda. Exato. Ninguém pode te explicar o sabor de uma fruta sem antes você compreender. Ou sem antes a pessoa provar. Porque se você reparar, nos capítulos, ou nos versículos a seguir, quando o homem e a sua amada, que era Eva, comeram da fruta do conhecimento do bem e do mal, a Bíblia fala nos versículos a seguir que eles se tornaram como Deus. Não sei se nunca leste essa passagem. Já leste? Já. Se tornaram como Deus. Mas não é na sua essência. É conhecendo o bem e o mal. Porque quem tinha a capacidade de compreensão sobre o bem e o mal era simplesmente Deus. Porque isso, de acordo com o livro de Isaías, a Bíblia fala que eu, o Senhor teu Deus, criei o bem e o mal. Ou seja, todas essas coisas eu as criei. Por conta do livre-arbítrio, é preciso você saber escolher por onde você quer ir. Deus não vai te guiar. Deus só te guia quando você se disponibiliza para ser guiado por Ele. Às vezes, né, por não suportar determinadas cargas e fardos, você vai se disponibilizar e Deus vai te ajudar a suportar aquilo. Mas, biblicamente falando, é isso. Ninguém pode te explicar o sabor de algo sem antes a pessoa não provar. Então, o diabo estava a transmitir para o homem de que, se você provar, então somente serás como Deus. É aí onde nós vamos querer compreender. O diabo mentiu ou não? Ele falou a verdade, mas num outro âmbito. De que ele vai conhecer o bem e o mal. Não de que vai se tornar igual a Deus. De acordo com a sua omnipotência, não. Estás a perceber? Certo. Porque a Bíblia vem nos falar que o homem, depois de comer, o homem se tornou semelhante a Deus. A Bíblia tem passagens bíblicas, se for possível. Se o mano tiver, abre, vamos ler agora. Tem passagem bíblica. Então, o homem veio se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. Somente até aí. Então, antes do homem ter comido, Lúcifer já havia provado. Por essa razão, é que quando ele começou a tomar o conhecimento, quando ele começou a conhecer o mal, ou quando ele começou a conhecer o bem e o mal, nesse caso, quando ele soube a diferença entre os dois, por conta daquilo que é a sua curiosidade, procurou aprofundar mais naquilo que é o mal, por ser algo novo para ele. Foi conhecendo, foi investindo naquilo. Porque ele queria ser igual a Deus. E ele queria conhecer aquilo na sua plenitude. Só que ao fazê-lo, foi criando situações constrangedoras.
mas que depois desenvolveu um certo egocentrismo em que na qual ele queria ser como Deus. É onde ele regressa para os céus, conforme a Bíblia nos relata, de que criou uma comitiva, que era a terça parte dos anjos, e que depois queria fazer como se fosse um estado tipo democrático, em que na qual ele queria erguer o seu trono acima do trono de Deus. Você percebe? Ok. Só que por conta da soberania, por conta daquilo que é o tamanho poder que Deus carrega, a Bíblia fala que Deus coloca Miguel para expulsá-los dos céus. Quando essa terça parte desce ou cai, é aí que ao caírem deformam a terra. A caída da terça parte deforma completamente a terra. Isso estou a te trazer no âmbito espiritual. Porque existem 3 tipos de conhecimento. Tem o rema, que é a palavra revelada por trás das escrituras. Tem o epignose, que é o conhecimento espiritual. Esse é o conhecimento espiritual de acordo com as escrituras. Esse é o conhecimento espiritual. Que muitos às vezes não chegam até aí e conseguem compreender. Quando a terça parte cai, a terra automaticamente foi deformada. É aí, depois do ponto, onde Deus vem e começa a formar. Porque Deus já não estava a criar, estava a formar. Então começa a formar. Porém a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse. Porém a terra era sem forma e vazia. Então Deus disse, haja luz, haja não sei o que, haja expansão das águas. Deus começa a formar. A Bíblia fala que Deus começou a formar, não a criar. Começou a formar a terra. E é aí onde depois faz o homem, nesse caso. Então, o começo da humanidade não começa em Gênesis. Não começa em Gênesis. Começa em Ezequiel. Porque depois de Ezequiel nós vamos aí em Apocalipse, onde a Bíblia fala que... não, em Apocalipse não, Lucas, onde Jesus fala que eu vi Lúcifer cair do céu como um raio. Exato. É onde ele cai com a terça parte. E deforma completamente a terra. E Deus começa a formar. Só que dessa vez já não coloca Lúcifer para salvaguardar a terra. Coloca o homem. Faz o homem. A semelhança e a imagem dele. Para criar e salvaguardar o jardim. Só que por conta da astúcia, Lúcifer, naquilo que... Uma forma breve, por causa do nosso tempo. Exato. Esteja à vontade. Olha, é muita coisa. É muito, por isso que nós vamos regressar novamente aqui para falarmos sobre. Vou resumir. Exato. Lúcifer, por conta da sua astúcia, foi. Pronto. Só que também tem um outro mistério ali, tá a perceber? Lúcifer não se apresenta, tal como a Bíblia nos ilustra que houve uma serpente que falava com o homem, que supostamente era o diabo. Não era o diabo se apresentando como serpente. Mas pronto, não vamos tocar muito nesse assunto. Isso é uma curiosidade, homem de Deus. Não, isso é para os telespectadores, pelo menos assim, ficarem da próxima... e pesquisarem, exato. Okay. Não, pesquisarem, isso não vão encontrar de forma clara na Bíblia, nem no Google. Não isso é espiritual, então só entende quem é, então não vão encontrar. Abençoa os amados com isso também. Nós, como a produção, estamos curiosos. Não, podemos, por conta do tempo, podemos falar numa outra oportunidade. Ok. O que é que acha? Produção. O mundo já está curioso. A produção aqui, o nosso produtor está curioso, quero saber. Não, mas é muita coisa. Ok. É muita coisa. Okay. O que fez com que, por exemplo, o homem já estava nu, mas não notava que estava nu. Porque ele tinha um corpo glorioso. O mesmo corpo glorioso que Jesus obteve quando ressuscitou dentre os mortos. Eu não sei. O humano está conseguindo compreender. A verdadeira o estado. Amém. O estado do homem naquele exato momento era esse. Ele tinha um corpo glorioso. Por sua vez, não reparava a sua nudez. Então, o homem estava mais conectado ao espiritual do que ao carnal. Por conta disso, é que ao interagir com o diabo, supostamente e que biblicamente ou figurativamente falando, a Bíblia nos diz que ele se apresentou como uma serpente. Não é que o diabo se apresentou fisicamente como uma serpente. A forma como o diabo foi a ter, por exemplo, vamos nos desfazer disso e vou te levar a compreender de forma espiritual. Sabias que cada comportamento representa um animal? Não.
Espiritualmente, quando as pessoas dizem, por exemplo, eu vi um homem com cabeça de porco, com corpo de homem. Vi um homem com perna de vaca. Isso acontece. Ok. Espiritualmente falando, a codificação das coisas é determinada por sinais, símbolos, imagens, cores e animais. Existe até isso profeticamente falando. Certo. Sabe como é que os homens de Deus às vezes conseguem te trazer uma palavra profética? Olha, Deus está a me falar. Não é só Deus está a te falar e Deus lhe mostrou e está a te falar. Não. Existe segredo para descodificar aquilo que Deus está a te dizer. Mas você vai precisar de muito conhecimento, para além da comunhão, muito conhecimento para desmistificar. Porque cada cor revela alguma coisa. Cada imagem significa alguma coisa. Cada animal representa alguma coisa. Se, por exemplo, só o medo, espiritualmente falando, é determinado por uma cor. Sabias que o medo também é um portal para que você seja dominado por um demônio? O medo, por si só. Exatamente. Mas como é que eles dão conta e percebem que você tem medo? Espiritualmente falando, aquilo sobe em forma de cor. Eles conseguem detectar que você tem isso. E eles entram automaticamente. Então, cada coisa representa alguma coisa. Cada situação, cada sentimento, cada acontecimento representa alguma coisa. Existem momentos em que Deus não vai me falar, lhe fala isso. É assim, assim. Vai me dar a imagem de um animal. E de acordo com a minha interpretação espiritual, eu tenho que perceber por que eu vi aquele animal. Se você saber, você vai desmistificar logo. Ah, Deus queria me dizer isso. Olha, irmão, faça isso, isso e aquilo. Você vai perceber? Amém. Se, supostamente, porque o que é que acontece? Antes mesmo das pessoas morrerem, as pessoas são avisadas. Recebem sinais de que vão morrer. Só que, por falta de conhecimento, não compreendem esses sinais. Porque antes de você morrer, tal como eu havia reiterado no princípio, que o lugar da fabricação de todas as coisas é o reino espiritual. Antes das coisas acontecerem no físico, acontecem no espírito. Antes de você morrer, alguém já celebrou a tua morte, espiritualmente falando. Ok. Acontece dessa forma. É como se você tivesse a orar para uma determinada coisa. Pai, eu estou a declarar em nome de Jesus. Você declarou. Posteriormente aquilo pode vir se materializar, mas houve uma declaração, espiritualmente falando, para que aquilo venha se materializar. Então, tem que haver uma celebração de morte para que aquilo venha se concretizar na tua vida. Quem faz essa celebração? São os feiticeiros. O inimigo, o diabo, nesse caso, fazem isso. Isso não é uma pergunta que devia me fazer. Não, porque isso chega tipo, né? Temos que nos levar ao lado do conhecimento. Nesse Exato. caso, né? Se calhar os anjos de Deus fazem celebração, porque a Bíblia é bem clara dizer que há uma festa no céu quando um ímpio se converte, Exato, né? exato. Se calhar é desse modo, por isso que eu fiz a pergunta, não é? Se calhar consiste Não, nesse modo aqui. O irmão levou no conceito lógico. É lógico, sim, sim. Exato, só que Ok. não é dessa forma. Ok. Não é dessa forma. Mas existem aquelas questões de que nós precisamos às vezes fazer na terra para que o céu confirme. Aquela passagem que diz: o que ligares na terra será ligado no céu. Existem atos, existem ações, gestos que nós, ao fazermos, por exemplo, essa questão de honra, honrar os servos de Deus, a Bíblia fala, aquele que honra um profeta como profeta recebe o galardão de profeta. Ok. Então, se você, essa honra que está se referindo não é espiritual, é fisicamente. A forma como você vai lidar com o homem de Deus, a forma como você vai honrar ele, a forma como você vai ser fiel a ele, é dessa forma. Porque se você crê naquilo que Deus lhe chamou como profeta, você recebeu ele como profeta. Ao recebê-lo, então você alcança isso de acordo à lei da impactação por herança. Você alcança aquilo que ele tem como profético.
Você percebeu? Amém. Eu acho que nós vamos ter que ficar mesmo. Da serpente, ok. Oh, Ok, da eu acho que é serpente. pressão. O mano Depois não ficou na reclama. serpente. Ficou na serpente, exato. Esteja à Tal como vontade. estava a falar. Aham. Não, tal como estava a falar. Diabo não se fez serpente, ou não possuiu uma serpente e entrou para o jardim para tentar o homem. Aham. A forma, tal como estava a falar da representação, simbologias que normalmente acabam aparecendo espiritualmente falando. A forma como um comportamento teu representa alguma coisa espiritualmente e aquilo pode transparecer um animal. Você percebe? O que representa, por exemplo, um porco? Sujeira, lama, ok. porque exatamente. Aham. O que caracteriza uma serpente? Astúcia. Astúcia, certo. Exatamente. Pelo simples facto do diabo ser astuto, naquele exato momento em tentar o homem e a sua esposa, que era a Eva nesse caso, figurativamente falando e espiritualmente falando, Isso é profundo. ele teve, aquilo que, como é que eu posso explicar? Transpareceu ser uma serpente por conta da astúcia. Porque os comportamentos estão caracterizados sempre a um determinado animal. Não tem uma outra explicação. Isso é de acordo com a epignose. O mano está sempre a falar de lógica. Isso me incomoda. Mas... Olha, é o difícil. Nós tipo, toda vez que eu tenho e passo a ter um debate, principalmente sobre questões espirituais, nós não podemos, mesmo até dentro da Bíblia, dentro do cristianismo, não pode haver lógica. Quando você aplica lógica, você implementa logo a ciência. Agora sim, agora percebi o porquê que eu não poderia. Logicamente... Estamos aqui a falar sobre o espiritual e o físico. Exato. E acabaste no decorrer da sua narração, sua abordagem, acabaste de falar que quando tivemos a lidar com o espiritual, primeiro não devemos, não vamos contar com limite, porque o espiritual não tem limite. Então limite. Toda a lógica chega até limite, nesse caso. Ok. Não, agora percebo. Exato. Basicamente é isso. Porque a lógica por si só acaba distorcendo determinados conteúdos, acaba nos distorcendo da verdade. Ok. Por essa razão é que nós temos muitos teólogos, nós temos mais pastores teólogos por causa da lógica. Exato, temos mais pastores, porque aquilo é só lógica, ciência, para além daquilo que são, que é a teologia, que eles têm como formação. Eles têm muitas aptidões. Tem muitos cursos, tem um certo grau acadêmico. Na maior parte das vezes, os pastores que fizeram teologia são licenciados. Na sua maioria. Exato, na sua maioria são licenciados. Tem um certo grau acadêmico. Então, a lógica, por sua vez, reside no DNA dessas pessoas. Tudo quanto tiverem que interpretar vai ser logicamente. É aquilo que a Bíblia também às vezes nos diz, isso em Provérbios, que muito estudo é enfado para a carne. Noutra linguagem, tipo, para perceber. Muito estudo aborrece. Não, o espiritual isso alimenta a carne. Ok. Quando você se torna mais carnal, tal como em Romanos a Bíblia nos diz que a inclinação da carne é a morte. Quando você alimenta mais a carne do que o espiritual, você começa a compreender as coisas de Deus no superficial. E você fica longe da espiritualidade. Por essa razão é que muitos não conseguem operar. Muitos não conseguem ter experiências com Deus. Muitos não conseguem conseguir ter um relacionamento profundo com Deus por conta daquilo que é os seus conhecimentos adquiridos pelo curso teológico. Amém. Eu acho que nós vamos ficar aqui. Já não vamos dar ouvido à produção porque está a nos levar tempo. Desde já, teus agradecimentos, a quem vai o teu abraço para nós terminarmos. Eu queria agradecer. Essa câmera, esteja à vontade. Exato. Queria agradecer especificamente e calorosamente a minha paternidade, porque eu tenho como um pai espiritual. Tenho um pai espiritual nesse caso, né? Então queria agradecer a minha paternidade, queria agradecer aos meus amados irmãos em Cristo que têm
me dado algum suporte que tem feito com que este mesmo escritor continue a escrever muitos, mas muitos livros e que por sua vez tem despertado muita gente. Para você que está nos acompanhar, amanhã não, no dia 31 foi o lançamento do meu livro, isso, dia 31 de março, né? Dia 31 de março foi o lançamento do meu livro, O Reino Espiritual. Para você que quer ter mais conhecimento sobre essas questões espirituais, para você que quer conhecer e navegar sobre como é que funciona o reino espiritual, não há assim um custo muito elevado, é um custo mínimo, como dizem, preço da igreja. Vais para lá para poder adquirir o e-book e eu creio que vai ser muito edificante para ti, vai despertar a tua pessoa e posteriormente estarás a sofrer constantes transformações em Deus e tudo isso para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Já terminamos mesmo. O livro já é no físico, não é? Tem o físico. Olha, gostaria de reiterar, mas novamente aqui, não é especificamente um livro, é um e-book, nesse caso, okay. Perdão, é um e-book. É um livro digital, um livro eletrônico que vai ser disponibilizado em algumas plataformas digitais também e algumas livrarias. E prontos, para aquelas pessoas que tiverem o desejo de querer ler o livro, é só entrar em contato com essas mesmas livrarias. Tem não sei se o Amado conhece, eu creio, o livro evangélico, livros evangélicos. Ok. Exato. Ele estará disponibilizado. Para quem também já é meu seguidor nas redes sociais, isso no Facebook, Instagram, LinkedIn, José Mariano é o meu nome. É só ir lá pesquisar, que vais encontrar a disponibilização do e-book. E tem um procedimento exato, né, para poder adquirir. Lá tem todas as instruções e terás o livro e de certa forma será gratificante. Amém. Alô para vocês, Ângelo Jovete, em companhia desse grande homem de Deus, o escritor. Nós ficamos por aqui, mas até lá, muita paz. Não esqueça, não guarde no teu coração raiva, rancor. Perdoa enquanto for, porque o reino espiritual é mais perigoso do que o reino físico. E o reino espiritual é mais sério do que o reino físico. Então, não guarde rancor, perdoa. Até já, paz e graça.